por exemplo, ou aplicando, ou disponibilizando vacinas espirituais para que problemas não viessem se instalar na igreja. E ele também, além de aplicar vacinas preventivas para que alguns problemas fossem evitados, ele também combate alguns problemas já instalados. E ele usa aqui nesse capítulo uma linguagem interessante, porque ele usa pais, depois usa a linguagem filhos, o tratamento de pais e o tratamento de filhos não relacionado a pai e filho. Quando ele fala sobre pais aqui, ele está se dirigindo àquelas pessoas que haviam convivido com Jesus, que haviam tido contato físico com Jesus. Ele chama de pais. Mas quando ele chama de jovens aqui, ele está falando realmente de pessoas da faixa etária juvenil. E ele se dirige aos jovens com cuidado para falar sobre um assunto que eu preciso tratar hoje à noite. Ele diz aqui: eu vos escrevi jovens, e ele está levando em conta duas situações. Ele diz: porque sois fortes. E quando ele fala de força aqui, ele está resgatando uma linguagem utilizada por Salomão, o sábio, o rei, o grande rei Salomão. Porque Salomão escreve nos provérbios dizendo que a beleza dos idosos está nos seus cabelos brancos. E ele diz que o ornamento dos idosos é o cabelo branco, mas a beleza dos jovens está na sua força. E isso aí é uma máxima no meio do povo de Israel. Aí ele recorre a essa frase, levando em conta que todo jovem tem vigor. Ele diz: e eu vos escrevi a vocês vigorosos. Veja só, a gente faz essa substituição de palavras e acaba abrindo o entendimento. Ele diz: eu vos escrevi a vocês que são vigorosos. E disse: e a palavra, ele não diz por que a palavra. Ele diz: e a palavra de Deus está em vós. Ele está falando aqui a jovens que ele está acreditando que a palavra de Deus esteja neles. Ele está levando em conta que os jovens a quem ele está escrevendo, a palavra de Deus esteja neles. E é importante dizer que quando ele fala aqui, a palavra de Deus está em vós, tem uma tradução, acho que é atualizada, fala: permanece em vós. Permanece em vós. A ideia de permanecer aqui é uma coisa que está carimbada. E olha aqui, carimbo hoje, você pega assim um caractere, coloca em cima de uma almofada de tinta e depois só imprime, só dá uma encostadinha. Mas carimbo naquele dia não tem nada a ver com isso. Carimbo é uma forma cortante que, ao ser colocado com força em algo, penetra e marca. É mais ou menos o seguinte: é umas lâminas, um desenho em lâminas que vai para cima de uma madeira, por exemplo, e ela é batida, imprime, entra e quando sai deixa uma marca. Aí permanece. Ele está dizendo assim: e a palavra de Deus está cravada em você. Glória! Eita, Jesus! Ele está levando em conta que a palavra de Deus está cravada, está marcada, está carimbada. Ou melhor, vamos aí usar outra linguagem para poder alcançar a quem ainda não entendeu. Sabe aquele negócio que marca bois, chamado ferro quente, que quando vai lá e pega no couro do bicho, ele fica ferrado, ele fica marcado, e aquilo ali permanece. Passa ano e sai ano e diga: permanece. Permanece. Fala bem forte, vai lá. Permanece. Permanece. Está marcado, está ferrado, está carimbado, ok? Está estabelecido. Então ele está dizendo aqui que a palavra de Deus está, e a palavra de Deus permanece, e a palavra de Deus carimbou você. Aí ele diz: e já venceste. Diga lá: e já venceste. Você fecha a Bíblia, foi? Não fecha não. Olha o texto, ó. E já Vencestes o maligno. vencestes o maligno.
maligno. Gente, vamos dar uma olhadinha para cá, só para levar em conta uma situação. Estamos falando aqui do maligno, trazendo a memória de Satanás. Eu quero sobressaltar para os jovens, estamos numa escola bíblica, a gente vai nessa pisada mesmo, para que algo fique marcado e guardado no seu coração. Olha só, estamos agora resgatando a figura de Satanás. Aí João está dizendo: vocês são vigorosos, vocês estão na fase mais forte de vocês. Talvez você não saiba, mas essa é a fase do seu maior vigor. Até quando você está cansado, você ainda tem força. Você pensa que está esgotado, mas se você der umas 2 ou 3 respiradas, tomar um golinho d'água, você renova toda a força que tinha. Ele está falando, eu estou falando com o pessoal do vigor, o pessoal forte. Eu não sei, tem umas pessoas que parecem mesmo sendo jovem, estão muito mole. É uma raça de jovem mole que está surgindo agora, né? A gente dá uma tarefa, não é verdade? Eu tenho um time de rapazes lá que a gente chama por mutirão. Eles vão gementir lá, dão todo o gás. Mutirão de construção, faz coisa assim, parece um brinquedo que a gente dá para eles fazerem, mas até chegar lá parece que tem que sair arrastando, empurrando. Aí quando chega lá, você bota a tarefa, eles fazem aquilo como se fosse uma brincadeira. E quando estão se acabando de cansar, a gente diz: parou por quê? Não, estou cansado, então agora aqui. Dá o mesmo gás, do mesmo jeito. Por quê? É a idade que estão vigorosos. Então João está dizendo: vocês são vigorosos. Ok, está falando da parte física agora. A palavra de Deus está em vós. Aleluia. Ela está carimbada em vocês. Glória e vocês Deus. Venceram o maligno. Aleluia, Deus. Vamos agora falar um pouquinho do diabo, né, irmão? Gente, Satanás, ele é muito experiente. O diabo, ele tem muito mais experiência que qualquer um de nós. Talvez aqui não sei, eu estou passando aqui a vista. Irmão Zezinho, pastor Zezinho, o senhor tem, desculpa aí a pergunta, assim, na frente de todo mundo, de frente para as câmeras. Quantos anos o senhor tem? 73. Talvez o senhor seja aqui, no meio dessa mocidade, o jovem mais gasto. Assim, né? O jovem, o senhor é o jovem, talvez mais gasto. 73. Tem alguém aqui que ganha dele aqui? Tem mais 73? Tu acha que tem quanto? Não, isso é mais novo um pouquinho. Vamos lá. Quem tem aqui talvez mais experiência tem 73. Aí eu pergunto assim: e o diabo? Mais ainda. Ele tem mais um bocadinho de ano, não tem? Com toda a experiência que o pastor Zezinho tem de vivência na vida, se ele olhar para qualquer um de nós assim, só e dar uma piscada de olho assim, ele sabe mais ou menos como é que você está. Ele dá uma vista assim, ele sabe se você está alegre, triste, ansioso, rejeitando o que eu estou dizendo assim com os braços. Eita glória! Se você faz um gesto, ele já está entendendo. Agora sabe que ele só tem 73 anos. Aí eu vou levar em conta agora Satanás. Tem mais 100? Sim. Muito mais, né? A experiência dele é grande, me diga. É grande. Você acredita que a percepção dele é muito grande? Você acredita? Sim. Olha, se eu que li 3, 4 livros, olho para você e faço uma leitura corporal, imagino e faço deduções que você está pensando, imagine ele. É verdade. Então, a vantagem dele sobre nós é pequena ou é grande? Grande. Responde, pelo amor de Deus. É pequeno ou é grande? Grande. Pastor, se ele tem essa experiência toda, ele está com vantagem, tá? Mas tem uma coisa pior. Além dessa experiência que ele tem sobre você, de percepção, existe algo que agrava a situação e a vantagem dele sobre nós. Primeira, a sua composição. Quando Deus nos fez, Ele nos fez imortais. Ele não fez a gente para morrer. Ele não fez a gente para pecar. O homem decidiu pecar. Só que depois que Adão decidiu pecar, Eva, Adão, tomaram parte na desobediência e pecaram. Eles atraíram para a sua natureza o pecado. E não era mais agora um ato cometido, era uma natureza adquirida. Vocês se lembram que está escrito lá quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, assim, ó: porque todos pecaram e
Cita um versículo comigo, vamos lá. E todos pecaram e Destituídos estão. essa palavra destituído é uma palavra que no original é rebaixado. Nós estávamos numa condição e fomos rebaixados. Então o que acontece? O pecado, ele nos destituiu, ele nos rebaixou, nos inferiorizou. E quando isso aconteceu conosco, o pecado ficou aí dentro. De maneira que quando a gente nasce, já nasce em pecado. Isto é, a minha natureza, é a minha mesmo, já é inclinada para o pecado. Não precisa me tentar para eu pecar, é da minha natureza. Glória a Deus. Não precisa forçar muito não. Espontaneamente a minha carne produz obras. É isso, pastor, prostituição, idolatria, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, glutonaria, feitiçaria. Gente, isso é coisa da minha carne. Ela produz isso. A minha carne produz isso. Não precisa ninguém me tentar para eu ter inveja. Ela aparece assim, ó. Ela brota. Eu estou me lembrando aqui de uma história que um amigo meu me contou, que diz que cada um faz a sua parte. Tinha um bêbado numa cidade que o negócio dele era perturbar a cabeça do povo, encher a cabeça da pessoa até a pessoa dar nele. Ele perturbava. E ele perturbava, daqui a pouco tinha que chamar a polícia. Aí chegava a polícia, chegava lá, dava uma surra, prendia ele. Com 2 dias não podia fazer muita coisa, tinha que soltar o bêbado de novo. E o bêbado enchia a cara de cachaça e fazia o quê? Perturbar a vida do povo. Mais uns 10 dias, não dava 10 dias, estava preso de novo. Aí o praça lá, de tanto bater nele, de tanto prender, soltar, bater. Ele disse: rapaz, tu não toma vergonha na tua cara não. Aí o bêbado olhou para ele e falou assim: o senhor é quem? Ele disse: eu sou o praça. E eu sou o bêbado. Faça a sua parte que eu faço a minha. A sua parte é dar em mim, a minha esculhambar o povo. E eu fiquei pensando nessa safadeza desse bêbado e me lembrando da natureza da gente. A natureza do homem é pecar. Então Satanás, ele não faz nem força. Ele dá uma ajeitada e a gente já está caindo de pato. Porque a sua natureza é para pecar. Olha, aí você fala assim: pastor, mas eu não sou tão inclinado ao pecado. Ah, tem um negócio bom então na sua vida. E o que é? Vou dizer daqui a pouco. A sua natureza é inclinada ao pecado. Vai se evidenciar mais uma coisa, noutra, mas ela vai querer produzir obra da carne. Porém, existe algo que pode acontecer na sua vida. Primeiro, você pode conhecer a bênção que Deus providenciou através de Jesus, chamada de redenção. E a redenção que Jesus providenciou na cruz do Calvário foi para atender muitas necessidades. Primeiro, restaurar a sua comunhão com Deus. E como é que faz? Ele, no ato dele, ele nos justificou. O ato de Jesus na cruz, ele preparou a justificação. Se eu creio nele, eu sou justificado. Pronto, começou o processo. Crendo nele, ocorre na minha vida um negócio chamado de regeneração. Você nasce de novo. A justificação se instala, a regeneração se estabelece no processo. E a partir de então, outro processo precisa acontecer e vai acontecer continuamente até o dia da sua morte ou até o dia da sua subida ao encontro de Jesus. E o que é, pastor, esse negócio que vai ficar aí continuamente? É um processo chamado de santificação. Glória. Isso é contínuo. O apóstolo Paulo tem um momento que nos chama de santos. Ele nos declara aos santificados, capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos santificados, chamados santos. São chamados, nomeados, mas o processo é contínuo de santificação. E quais são os meios de santificação? O primeiro deles, o número 1, se chama Palavra de Deus. Glória. Quando você creu em Jesus, Ele lhe tornou
vida, você nasceu de novo. Aí começou um processo chamado de santificação. Esse aí tem que ser contínuo até aquele grande dia. Ou você vai sendo arrebatado, ou você vai a partir da morte. Agora, como é que esse processo se estabelece? Através da palavra. Glória a Deus. Esta palavra, ela precisa estar em nós e ela precisa ser consumida a cada dia por nós. Quando a palavra de Deus aqui está no texto sagrado, a palavra chama-se o Logos, a expressão de Deus, a fala de Deus, aquilo que está escrito como palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que está estabelecido, estatuído na Bíblia, precisa estar impregnado na minha vida. E se isto acontecer, eu vou vencer o maligno. Deixa eu te falar uma coisa: se você não tiver consumo diário da palavra de Deus, você não tem forças para lutar contra o diabo. Glória a Deus. Eu vou falar um negócio para vocês. Olha para o texto, O texto diz aí, não ameis o mundo. Você está pensando que esse mundo aqui é humanidade? A palavra do grego é cosmos, mas aqui está no sentido de sistema, o globo. Não ame este sistema, esse globo, esse mundo estabelecido, que lá na frente ele disse que o mundo jaz no maligno. Não ame este mundo aí, nem o que no mundo há. Aí ele diz: se alguém ama o mundo, essa palavra aqui, amar, esse verbo amar, olha, na Bíblia o verbo amar, que está para nós em língua portuguesa, ele está no original grego em várias palavras. Só que a palavra, o verbo aqui, não ameis o mundo, ou melhor, aquele que ama o mundo, a palavra ama aqui é agapau, de onde vem a palavra agape, que é o tipo de amor que Deus se utiliza. É um amor transcendente, é um amor concentrado, é um amor totalmente dedicado, comprometido, um amor de compromisso. Olha só, ele está dizendo: se você ama o mundo desse jeito, se o mundo tem essa importância para você, esse sistema que jaz no maligno, olha que o negócio é grave que eu estou falando. Se você olha para o mundo e o mundo lhe é desejável, o mundo é importante, esse sistema, isto é, a proposta de investimento, a proposta de entendimento, as ideologias malignas, se isso tem sentido para você. Nós estamos estudando na escola dominical a revista dos adultos, falando sobre esse sistema maligno que está aí, que faz da mulher um cavalo de batalha contra o homem, e do homem vice-versa com a mulher, que desmerece a importância da vida, que abre brecha para o aborto. Isso tudo é um mundo que jaz no maligno. Olha, se essas coisas têm importância para você, ele está dizendo assim: se você agapá-lo, se você ama o mundo mesmo assim, o amor de Deus não está em você. Você está fora do circuito. Verdade. Então agora há pouco ele está dizendo assim: a palavra de Deus está em vós. Considere que a palavra de Deus está em você. E se a palavra de Deus está em você, você já venceu o maligno. Glória! Mas se você ama o mundo, A palavra não está. o amor de Deus não está em você. O mundo brilha para você. Glória a Deus. Você tem vontade de entrar na